no Centro Espírita Joradark, em Uberlândia, tendo a oportunidade de abraçar os nossos confrades, as nossas irmãs que trabalham nesta casa, que tem sido uma bandeira desfraldada pelo ideal espírita cristão. A nossa alegria é também muito grande, porque estamos tendo a oportunidade de conversar um pouco com o tio Miguel. Sempre ouvimos falar muito bem, viu, tio Miguel? Sempre ouvimos falar bem do tio Miguel, e hoje nós tivemos a oportunidade de ter um dedinho de prosa com ele, ali na biblioteca, aprendendo um pouco com as suas histórias, com a sua experiência, enfim, com a sua bondade natural. Queremos agradecer ao Silvio pelo convite que nos foi formulado em nome da casa. E nós estamos aqui com muita alegria para falarmos sobre a doutrina espírita, para falarmos sobre aquilo que representa para nós um alimento espiritual de muita importância. Todos nós, dentro da vida, procuramos algo que se chama felicidade. Onde encontrarmos a felicidade? A vida do homem toda gira em torno da busca da felicidade. O homem quer ser feliz. Não há quem não queira ser feliz. A criança quer ser feliz. O jovem quer ser feliz. O adulto quer ser feliz. O ancião quer ser feliz. Todos nós estamos procurando a felicidade. Não sabemos muito bem onde ela se encontra, mas estamos procurando, estamos caminhando. Tudo o que fazemos, tudo o que realizamos é no sentido de encontrar a felicidade, que representa o bem supremo da vida do homem sobre a face da terra. Há algum tempo atrás, lemos um texto do padre Teilhard de Chardin, filósofo jesuíta, um texto sobre a felicidade, de uma conferência realizada por ele para universitários na Europa. E o texto de Teilhard de Chardin sobre a felicidade nos calou fundo, porque vem de encontro com o pensamento espírita, com o pensamento que nós encontramos na doutrina espírita. Ele começa dizendo que a humanidade pode ser dividida em 3 grupos de pessoas. Como se esses 3 grupos de pessoas fossem 3 grupos de alpinistas. Alpinistas interessados em escalar uma montanha. A montanha é o desafio. No topo desta montanha estaria a felicidade, a conquista máxima. Qual é o desafio para o alpinista? O desafio é subir. O desafio não é descer. O desafio é subir cada vez mais alto. O desafio é atingir o cume do monte e plantar lá a bandeira de sua nacionalidade, a bandeira de sua vitória, de sua escalada. Ele comparando esses 3 grupos de alpinistas a 3
na humanidade, ele diz o seguinte: o primeiro grupo, ele deixa o albergue. Existe uma casa construída ao pé da montanha. Vamos imaginar uma casa edificada ao pé da montanha. Esse primeiro grupo deixa a casa com seus apetrechos de alpinismo e se propõe a subir a montanha. Mas ensaiando os primeiros passos da escalada, esse grupo desanima, esse grupo se cansa. Para que subir mais alto? Eles começam a se interrogar. Para que ir mais longe? Por que deixamos o albergue? Por que deixamos a tranquilidade? São os fatigados, são aqueles que não querem ir adiante. Para eles não é interessante subir muito, e eles chegam mesmo a lamentar ter deixado o albergue. É o grupo dos fatigados, daquelas pessoas que dizem assim: para que nasci? A vida é canseira, a vida é problema, a vida é dificuldade, luto desde que nasci, não sei para que vim ao mundo, não sei o que estou fazendo na terra, melhor seria que eu não tivesse saído do ventre da minha mãe. O grupo dos fatigados, dos comodistas, daqueles que não querem assumir responsabilidade, daqueles que não querem encargos, é o grupo dos alpinistas que não deseja seguir adiante, quer voltar ao passado. E eles dizem assim: para que ser mais? O melhor seria não ser. Para que subir esta montanha? Qual é o objetivo desta montanha? A existência é um erro. Nós não estamos melhor deitados do que de pé? Não estamos melhor deitados do que de pé? Todos os dias nós ouvimos comentários assim. É provável que até nós já tenhamos feito comentários semelhantes. A existência é um erro, a existência é um malogro. E aqueles alpinistas fatigados voltam para o albergue, ou ficam ali olhando a montanha, olhando o topo da montanha, sem se animarem a seguir adiante. Encontram as primeiras pedras, os primeiros obstáculos difíceis de transpor. Eu estou sofrendo muito, eu vou machucar, eu não vou conseguir seguir adiante, e desiste. O segundo grupo de pessoas, diz Teilhard de Chardin, são os boas-vidas, ou os desfrutadores. Esse segundo grupo, ele é mais animado. Ele sai, ele deixa o albergue e ele começa a subir a montanha. Vamos subir a montanha. E começam a escalar a montanha. Mas depois que escalam a metade da montanha, aproximadamente, eles começam a olhar a paisagem. Para que subir mais? Vamos ficar por aqui. Tá bom. A visão é linda. Vamos acampar. Vamos desfrutar deste momento. Vamos aproveitar o presente. O primeiro grupo quer voltar ao passado. São os fatigados. Eu não deveria ter nascido. O segundo grupo, os boas-vidas, são os desfrutadores. São aqueles que se dedicam ao prazer da vida. Vamos aproveitar a vida. A vida é para ser vivida. A vida é para ser vivida intensamente, saboreada cada minuto.
bom ter sede, porque tendo sede, nós vamos beber sempre. São aqueles que não querem subir mais. Eles se estendem na grama e ficam esperando pela hora do piquenique. E eles dizem o seguinte: vale mais ser do que não ser. Vejamos bem o primeiro grupo. O grupo dos fatigados diz assim: o melhor seria não ser de vez. Para que nasci? Por que tanto problema? Por que tanto sofrimento? Melhor seria se não tivesse nascido. O segundo grupo não, ele não diz assim. Ele diz o seguinte: vale mais ser do que não ser, mas para aproveitar o momento. Então eles se deitam na montanha, ficam olhando a paisagem, contemplando o horizonte, está muito bom. São aqueles que não têm ou não querem uma preocupação mais séria com a vida. São aqueles que não querem um envolvimento, um compromisso com a vida. Eu ir lá, para quê? Eu já não dou conta das minhas coisas. Ainda vou me ocupar, ainda vou lá no centro, vou cooperar, ainda vou pegar sofrimento dos outros para mim. Eu não quero compromisso. Quantas pessoas dizem assim: ajudo quando posso, mas não quero compromisso. Assumir aquele compromisso, assumir aquele trabalho, eu não quero. Eu não posso. Eu vou para o clube, sábado eu tenho que ir para o clube, domingo eu tenho que ir para o clube. Então são aquelas pessoas que têm uma vida social, até certo ponto, intensa, sem que nós estejamos aqui criticando a vida social de quem quer que seja. Mas são aquelas pessoas que gostam de ficar em casa, assando uma carne, bebendo uma cerveja, vendo televisão, assistindo as coisas pela televisão. Olha que coisa, absurdo, o governo não faz nada, mas ela também não faz. O governo não faz nada, mas ela também não faz. Ela não se dispõe a fazer a sua parte. São aqueles que criticam, como disse John Kennedy, né? Sempre existirão ou se ouvirão vozes em discordância, vendo escuridão em toda parte, vendo o certo, vendo o errado e jamais o certo, procurando exercer influência sem assumir responsabilidade. A pessoa quer exercer influência, mas não quer assumir responsabilidade. Eu não. O Sr. Miguel estava nos dizendo antes da reunião como ele se tornou presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, como ele abraçou a tarefa e como ele sentiu o chamamento, a responsabilidade para o trabalho. Então vejamos bem, porque nós podemos por aí fazer uma ideia do grupo ao qual nós pertencemos. O primeiro grupo dos fatigados, o segundo grupo dos boas-vindas, aqueles que querem desfrutar. E o terceiro grupo? O terceiro grupo são dos entusiastas ou dos idealistas. São aqueles que deixam o albergue, olham o cume da montanha e dizem para si mesmos: eu só vou parar quando eu chegar lá. Eu só vou parar de subir quando chegar no cume da montanha. São os entusiastas. E eles não se importam com os obstáculos. Eles não se importam com as dificuldades. Eles não tiram os olhos dos cimos. Para eles, vejamos bem, viver é uma ascensão e uma descoberta. Para os entusiastas, para os idealistas, viver é uma ascensão. Cada dia é uma descoberta. Cada dia é uma oportunidade nova. Para eles, vale a pena ser mais. Vale a pena ser mais. Alguns se preocupam em ter mais, mas para os entusiastas, para os idealistas, vale a pena ser mais, crescer um pouco mais.
nível superior. Diz Padre Teilhard de Chardin que são esses os entusiastas, são eles que nos fazem, são eles que nos fizeram, são eles que carregam o mundo, são eles que arrastam a humanidade para o progresso. E eles estão em toda parte. Eles estão na ciência, eles estão nas artes, eles estão no direito, eles estão na música, eles estão no teatro, eles estão na literatura, eles estão espalhados em toda parte. São aqueles que sobem, são aqueles que não tiram os olhos dos cimos. Existe uma mensagem recebida por Chico Xavier, de Nina Aroeira, que diz mais ou menos assim: quando a caravana decide a partir, é muita gente. É muita gente. Não, vamos fazer, vamos realizar. Mas depois que a caravana parte, os companheiros vão raleando, vão ficando poucos. Eu me lembro que certa vez uma senhora chegou para Chico Xavier e disse assim: Chico, eu quero organizar uma reunião de desobsessão no meu centro, em minha cidade, mas eu não sei como eu vou fazer, porque tem muita gente querendo participar. São muitas pessoas querendo participar da reunião mediúnica. Como é que eu vou fazer para selecionar o pessoal? Chico respondeu assim: minha filha, é muito fácil. Você vai fazer a reunião com os companheiros que sobrarem. Porque realmente, quando começa aquele entusiasmo, depois ficam aqueles que realmente são entusiastas, idealistas, e que nós costumamos a chamar espíritas fanáticos, mas não são fanáticos. Certa vez disse Chico Xavier: ai do espiritismo, se não fossem os espíritas fanáticos, se não fossem aqueles companheiros firmes, aqueles companheiros decididos, aqueles que não deixam a charrua, aqueles que abrem o centro e fecham o centro, aqueles que chegam cedo e saem tarde, aqueles que estão sempre animados e estão sempre animando. Estão animados e estão animando. Então vejamos bem, estes alpinistas, os entusiastas, eles olham o cume da montanha e não desistem, com todas as dificuldades. E lá embaixo tem a plateia, né? A plateia dos que estão torcendo às vezes para cair. Será que eles vão conseguir? Mas está indo mais alto do que eu, porque eu não pude. Já que eu não posso ir, eu poderia cair e ficar ao meu nível, ficar onde eu estou, não é? São os fatigados. Mas eu não acredito que fulano tenha tido mais força do que eu, mais capacidade do que eu, para fazer, para realizar. Então existem aqueles que são do contra. Então entra agora o que Padre Teilhard de Chardin fala sobre a felicidade. O primeiro grupo, o grupo dos fatigados, que é uma felicidade de tranquilidade. A felicidade de tranquilidade. O segundo grupo, o grupo dos boas-vidas, quer uma felicidade de prazer. E o terceiro grupo, o grupo dos entusiastas, quer uma felicidade de crescimento. Crescimento interior. O grupo dos fatigados, dos cansados, eles querem uma felicidade de tranquilidade. Eles dizem assim: o homem feliz é aquele que menos pensa, sente e deseja. Esse é o homem feliz. É o homem que menos pensa, que menos sente, que menos deseja, não liga para nada. Vamos reentrar na nossa concha, vamos ficar trancados, não vamos nos importar com as coisas, vamos nos isolar, vamos nos isolar.
vezes gosta de construir muros, não é? Muros bem altos. É aquele que gosta de se trancar dentro de sua casa, com as suas coisas, com a sua família. É a felicidade de tranquilidade. Não gosta nem de atender o telefone, não é? De atender telefone ou de receber visitas, ou de fazer visitas. Não me incomodem. São aqueles que não querem ter a consciência incomodada. Porque é uma coisa curiosa, né? Muitas pessoas não querem ter a consciência incomodada. Eu me lembro bem porque esse problema de consciência é sério. Certa vez, uma amiga nossa, ela é médica, ela foi conversar com o Chico, e ela começou a conversar com o Chico, falando das visitas que ela estava fazendo aos hospitais, visitando os rancenianos. Chico, eu estou visitando os rancenianos nos hospitais. Ela começou a descrever a situação dos rancenianos, as enfermarias, os casos mais graves. Aí o Chico, que estava ali autografando na fila, depois de horas e horas de psicografia exaustiva, o Chico diz assim: minha filha, para, não fala mais nada não, porque a minha consciência está começando a me acusar, porque eu não tenho tido tempo de visitar os nossos irmãos nos hospitais. Então vejamos bem o que é a consciência esclarecida, a consciência espiritualizada, e o que é aquela consciência entorpecida. Existem pessoas que não querem ser despertadas, preferem ficar dormindo. Existe um psiquiatra norte-americano, ele faz uma colocação muito séria. Ele diz que o homem passa boa parte da sua existência dormindo, embora de olhos abertos. Não é dormindo durante o sono natural, não. É dormindo enquanto ele está andando. É dormindo enquanto ele está acordado. Porque ele não se importa, ele não participa, ele não se integra, ele não se conscientiza, ele não se sente parte desse contexto maravilhoso da criação. Eu não tenho nada a ver com isto. Eu lavo minhas mãos, a responsabilidade não é minha. Não sou eu que coloquei tanto filho no mundo. Não sou eu que faço isso, não sou eu. É aquele que está sempre apontando culpados, mas nunca se acredita culpado de nada. Nunca se decide a assumir uma culpa qualquer pelo que está acontecendo. São os fatigados, são aqueles que querem uma felicidade de tranquilidade. Quando alguém chama, quando alguém convida, aquele incomoda. Aquele convite incomoda. Não me chame. Eu não quero, eu não posso, não fale nisso. Quando tem uma campanha pela televisão, incomoda tanto que vai lá, às vezes, desliga a televisão. E os chamamentos continuam chegando, às vezes através de uma notícia no jornal, eu não quero ler. Alguém bate na porta, começa a contar uma história. Ele é tão tranquilo, ele não quer assumir responsabilidade, que ele diz assim: olha, aqui está o dinheiro, vai embora, eu não quero ouvir. Prefere dar o dinheiro para que a pessoa vá embora, mas não quer ouvir, porque se ouvir, vai se sentir na obrigação de dar mais do que o dinheiro. E dar o dinheiro é fácil, dar mais do que o dinheiro é difícil. É fácil enfiar a mão no bolso, é difícil a pessoa tirar alguma coisa de dentro de si mesma para oferecer à pessoa. São aqueles que querem uma felicidade e tranquilidade. É uma felicidade egoísta.
Porque se a pessoa ficar apenas naquela situação de tranquilidade, ela não evolui, ela não cresce. E todos os filhos de Deus têm que crescer, têm que evoluir. E de vez em quando Deus deve pensar lá em cima, né? Olha, está na hora de mexer com fulano. Está na hora de mexer com a fulana. Ela está muito tranquila. Fica lá no sofá, fumando, conversando no telefone. Está na hora de mexer. Então acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa e é uma bomba que estoura. É uma bomba que estoura perto da pessoa. A pessoa então toma aquele susto porque ela não estava preparada. André Luiz tem uma frase que eu gosto de citar sempre, naquele livro Agenda Cristã, dizendo o seguinte, que a gazela desperta ao canto do rouxinol, mas a montanha, ela só desperta a poder de dinamite. Então existem espíritos que despertam a poder da dor, do sofrimento. Quando vem uma prova, a pessoa assusta. E aqueles que querem, que são os boas-vidas, né? Querem uma felicidade de prazer, são numerosos, né? São muito numerosos. Aqueles que querem uma felicidade de prazer, veem no prazer a felicidade. Confundem prazer com felicidade. O homem feliz, diz eles, o homem feliz é aquele que aproveita um instante. Nós temos que aproveitar hoje, é o agora, eu tenho que viver agora. E o problema não é viver qualitativamente, o problema é viver quantitativamente. O problema não é viver com qualidade, o problema é viver com quantidade. Quantas pessoas conhecemos assim? Principalmente hoje, né? Os jovens, muitos deles, não é? Os jovens estão numa corrida desenfreada na busca do prazer, como se o mundo fosse acabar amanhã. Como se o mundo fosse acabar amanhã, como se a vida fosse acabar amanhã. Eles querem fazer tudo hoje, tudo hoje. Querem dançar hoje, querem beber hoje, querem fumar hoje, querem namorar hoje, querem viajar hoje, não deixar para amanhã. Amanhã para eles é uma coisa muito longe, está muito longe de amanhã. Eles querem aproveitar hoje, é um instante. E existem muitas pessoas assim, querem aproveitar o momento. Não, eu curto o momento, eu curto o presente, eu não me preocupo com amanhã. Eu quero saber da felicidade hoje e buscam o prazer das mais diferentes formas, das mais diferentes maneiras. É a felicidade de prazer. E finalmente, nós temos a felicidade que o padre Teilhard de Chardin diz, felicidade de crescimento. São os entusiastas, são aqueles que estão procurando a sua própria realização, são aqueles que estão querendo aprender mais. Para eles nunca é tarde, para eles nunca é tarde. Às vezes nós escutamos uma pessoa, até de meia idade, dizer assim, eu já estou cansado, eu já estou velho, o que eu vou fazer mais? Eu não tenho mais tempo. Vejamos aí o exemplo. Um nós temos aqui próximo, o exemplo do tio Miguel, e o outro temos lá em Uberaba, Chico Xavier, aos 88 anos de idade, retornando às atividades do centro espírita, arrastando as pernas. Cora Coralina se tornou poeta depois dos 70 anos. E Allan Kardec começou a estudar o espiritismo quando ele tinha 50 anos de idade. Ele tinha 50 quando ele começou a estudar o fenômeno das mesas girantes. Ele tinha mais de 50 quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Então vejamos bem, muitos dizem assim, eu não tenho mais tempo, meus dias já venceram, o que é que eu posso fazer? Mas aqueles que querem uma felicidade e crescimento são admiráveis. Eles, quanto
aqueles que não param de aprender, de ler. Eles querem ser mais. Para eles não importa ter mais, importa ser mais, crescer um pouco mais. Todo dia, para eles, é uma oportunidade de aprendizado. Para estes, o homem feliz é um subproduto do esforço. Como fala Aldous Huxley, para eles, o homem feliz é um subproduto do esforço, porque a felicidade ela não vem de graça para ninguém. Nós achamos que a felicidade ela pode ser encontrada aí numa esquina qualquer hora eu topo com a felicidade. Qualquer hora a felicidade bate na minha porta. Não é assim. O homem precisa ir atrás. Ele precisa correr atrás. Se ele precisa correr atrás materialmente, ele precisa muito mais correr atrás espiritualmente. Muita gente quer ser médium, mas quer que o espírito faça todo o trabalho. Faça todo o trabalho. Tem muita gente que quer desenvolver psicografia, mas pega a caneta, pega o papel, fecha os olhos, coloca o braço sobre a mesa como se fosse um peso de chumbo e quer que o espírito a todo custo movimente o seu braço. Quer que o espírito movimente o seu braço. Quer dizer, a pessoa tem que correr atrás, tem que buscar, ela tem que ter interesse espiritual pelas coisas, interesse em ser melhor, interesse em cultivar as suas virtudes, interesse em perdoar, interesse em ser bom, interesse em ser paciente. Eu estava ali na biblioteca conversando com o seu Miguel e ele me falando que ele está com 88 anos e eu fazendo as minhas contas, com 46 quase fazendo as minhas contas. Eu ainda tenho 42 anos para ser igual a ele. Ele está com 88. Ainda tenho 42 anos para ser igual a ele. Mas aí vem uma segunda pergunta. Mas será que eu vou viver mais 42? Será que eu vou ter esse tempo todo? Porque nós costumamos deixar para amanhã. Mas nós não sabemos se vamos ter amanhã. Pelo menos na Terra, o amanhã existirá sempre para todos. Mas será que o amanhã existirá para nós na Terra? Dentro dessa conjuntura, dentro dessas circunstâncias, ele existirá? Nós não sabemos. Está nas mãos de Deus. Então nós não podemos adiar para amanhã as nossas realizações. Nós temos que procurar fazer hoje, enquanto temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade. Nós nos lembramos daquela parábola de Jesus, daquele homem rico, não é? Daquele homem rico que ele começou a acumular nos celeiros, os celeiros ficaram pequenos, ele construiu celeiros maiores, continuou guardando os celeiros, de repente ele escutou uma voz: louco, esta noite mesmo te pedirão a alma, e do que servirá o que você juntou? Do que te servirá o que você acumulou? Esta noite mesmo te pedirão a alma. Nós não sabemos. Se nós não sabemos se vamos ter esta oportunidade do amanhã, vamos realizar hoje. Diz Emmanuel que muitas vezes o amanhã ele vai nos levar a um deserto chamado nunca. E o comodista, o preguiçoso mesmo, né? O preguiçoso mesmo é aquele que costuma deixar para amanhã. Não, amanhã eu faço. Amanhã hoje eu estou cansado, hoje eu já esgotei minha conta. Eu hoje já fiz o que estava ao meu alcance. Ele se esquece que a felicidade é uma conquista e não um achado. A felicidade não é um talismã. Porque se nós pudéssemos encontrar essa felicidade nas ruas, seria uma coisa maravilhosa. Não é? Encontrar essa felicidade pela lei do menor esforço seria uma coisa maravilhosa. Mas isso não é possível. Ainda continuando em seus raciocínios, Padre Telhadi
Chardin, ele faz uma pergunta. Bom, eu sei que a felicidade verdadeira é a felicidade dos idealistas. É uma felicidade de crescimento, de realização pessoal. Quantas pessoas se sentem vazias, angustiadas, né? Deslocadas da profissão. Eu tenho uma profissão, mas eu queria ter outra. Deslocadas na vida. Eu tenho uma família, mas eu queria ter outra. Deslocadas na casa em que moram. Eu gostaria de morar numa outra casa. A casa do fulano é tão mais aconchegante. Pessoas que se sentem deslocadas dentro da vida, não é? Eu tenho meus filhos, mas os filhos do fulano são mais educados. Tem pessoas que se sentem deslocadas até com o próprio corpo que tem. Queriam ter outra cor de cabelos, não queriam ser carecas, não é? Queriam ter outra cor de olhos, mas se sentem deslocadas. Mas qual é o caminho então para encontrar a felicidade? Qual é o caminho para encontrar a felicidade? Nós vimos que a felicidade não é a de tranquilidade. Nós vimos que a felicidade não é aquela dos boas-vidas, né? Aquela do prazer. Porque o prazer é efêmero, ele passa. Quem fuma um cigarro tem que fumar outro. Quem bebe uma cerveja tem que beber outra. Não é verdade? Quem viaja uma vez quer viajar outra. A felicidade deve ser um estado permanente. Um estado permanente dentro da alma. Um estado que não se altera. Um estado que não se altera, porque se ele se alterar, não é felicidade. Se aquele estado íntimo se alterar, não é felicidade, não é? Então, como encontrar esse caminho? Aí o padre Teilhard de Chardin, ele aponta 3 caminhos para o homem finalmente encontrar a verdadeira felicidade. Ele diz inicialmente que, primeiramente, o homem tem que centrar-se em si. Vamos acompanhar que é curiosa a colocação dele. Primeiramente, o homem tem que centrar-se em si, ou seja, tem que voltar para o seu mundo interior. Tem pessoas que desconhecem a existência do seu mundo interior. Tem pessoas que só sabem olhar no espelho, mas não sabem olhar para dentro de si mesmas. Tem pessoas que não criam um espaço para reflexão no cotidiano. Elas estão tão ocupadas com a vida dos outros que se esquecem de ocupar a própria vida. Não é? Aquele espaço para a reflexão, ou pelo menos para uma prece. Porque no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma colocação sobre a prece extraordinária, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos a respeito da prece, como é que deve ser feita a prece. Os espíritos respondem: a prece, antes de tudo, deve ser um estudo de nós mesmos. Antes de tudo, a prece tem que ser um estudo de nós mesmos. É uma reflexão íntima. Não é só uma conversa com Deus, é uma conversa com nós também. Porque muita gente na oração quer conversar com Deus. Conversar com Deus, mas com aquele Deus que está dentro de nós. Não com aquele Deus que está fora de nós, que nós ainda imaginamos em cima de uma montanha. Aquele homem que nós ainda pensamos em cima de uma montanha com barbas brancas. Então, conversar com nós mesmos. Então, é o primeiro passo. O homem precisa centrar-se em si. Ele precisa definir as suas prioridades. Ele precisa conhecer-se, tornar-se consciente e, sobretudo, saber que o homem com H minúsculo só será homem com H maiúsculo se ele se cultivar. Se ele não se cultivar, ele vai continuar sendo homem com H minúsculo. Ele não será homem com H maiúsculo, não é? E outra coisa que Teilhard de Chardin nos fala: o homem precisa cultivar-se todos os dias. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec nos fala que o espírito precisa ser cultivado como um campo. Vejamos bem, que coisa maravilhosa. Essa frase é fantástica. O homem precisa ser
cultivado como um campo. Como é que a gente cultiva um campo? A gente primeiro, quando vai cultivar o campo, a gente tira as árvores, destoca, não é? Afasta os seixos, as pedras, passa o arado, combate as pragas, a formiga, aduba. Depois, quando está tudo pronto, é que vem a semente. Porque senão a semente não cresce. Porque senão a semente não medra, ela não cresce, ela não floresce, ela não produz frutos. Existem pessoas que dizem assim, mas eu não vou adiante, eu não deslancho, eu não progrido espiritualmente. É porque a pessoa não tem essa preocupação de cultivar-se, de conhecer-se, de definir as suas prioridades. O segundo caminho, depois dessa, digamos, centralização, desse centrar-se em si, ele diz o seguinte: primeiro, o homem tem que se recolher. No segundo estágio, o homem tem que sair de dentro de si, descentrar-se sobre o outro, porque sem o outro ninguém é feliz. Quem é feliz sozinho? A felicidade não é compatível com o egoísmo. Para que o homem seja feliz, ele tem que ser feliz com alguém. Ele tem que ser feliz com uma pessoa. Ele tem que ser feliz numa situação. Ele tem que ser feliz com várias pessoas. Ele tem que ser feliz vivendo em sociedade. E para isso ele tem que devotar-se ao próximo. Diz Emmanuel muito sabiamente, numa frase curtinha, numa frase curta que encerra todo o pensamento de Teilhard de Chardin nesse sentido. Ele diz o seguinte: felicidade é devolução. Olha que colocação belíssima. Felicidade é devolução. Eu te dou felicidade, você me dá felicidade. Você me dá felicidade, eu te dou felicidade. Porque às vezes o homem busca a realização pessoal, mas dentro de um certo egoísmo. Eu me lembro de uma vez que um médico espírita chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico, eu quero te fazer uma pergunta, eu estou muito angustiado. Eu quero te fazer uma pergunta porque eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou. Olha, eu sou formado em Direito, eu sou formado em Medicina, eu tenho uma boa família, eu tenho uma esposa dedicada, eu tenho filhos, não tem problema de dinheiro, não tem problema de saúde, mas não sou feliz. O que está me faltando? Chico falou assim: meu filho, está te faltando a alegria dos outros. Que colocação maravilhosa! Quem é que consegue ser feliz de verdade vendo, por exemplo, a fome do Nordeste? Quem é que consegue ser feliz de verdade? Porque de vez em quando a gente entorpece a consciência da gente, não é? A gente embriaga a própria consciência e dorme. A gente não quer pensar nisso. Mas quem é que consegue ser feliz vendo a necessidade ali? O sofrimento do vizinho. O sofrimento, às vezes, de um filho. Não é? Como é que um pai ele pode se assentar à mesa para comer, sabendo que o filho na casa dele não tem aquele mesmo banquete, não tem aquela mesma fartura? Então isso incomoda. Essas coisas incomodam, não é verdade? Então vejamos bem, nós precisamos de nos descentrarmos e descentrarmos sobre o outro e entender que o homem é plural. O homem é plural, ele não é singular, ele não vive sozinho. Nós precisamos das pessoas. E diz ainda Teilhard de Chardin que nós não podemos progredir até o limite de nós mesmos se nós não sairmos de nós mesmos. Curioso, né? Nós não podemos progredir até o limite de nós mesmos se nós não sairmos de nós mesmos. E finalmente, terceiro caminho. O primeiro caminho é o centrar-se em si. O segundo caminho é o descentrar-se sobre o outro. E o terceiro caminho, supercentrar-se num maior. Supercentrar-se num maior, que é Deus. Então vejamos o seguinte: é uma
existir esse elo de ligação, se não funcionar bem esse triângulo de amor sublimado, se não funcionar bem, o homem não conseguirá ser feliz. Então nos diz aqui, finalmente, o grande filósofo e pensador: nós precisamos aprender a fazer com grandeza a menor das coisas. Olha que colocação aqui. Eu estou apertando o parafuso, vou fazer com grandeza, eu vou apertar corretamente. Eu estou costurando, vou fazer com grandeza, vou costurar corretamente. Porque se nós também fazemos as coisas de qualquer jeito, nós não vamos ser felizes, porque a nossa consciência vai nos cobrar. Se eu estou trabalhando na mediunidade, vou fazer com grandeza. Se eu estou varrendo um chão, vou varrer com grandeza. Porque quem varre o chão com grandeza é muito mais do que aquele que vai a Marte, vai a Vênus sem grandeza alguma. Sem grandeza espiritual alguma. E nós precisamos aprender a acrescentar um único ponto, por pequeno que seja, a magnífica tapeçaria da vida. Acrescentar um único ponto, por pequeno que seja, a magnífica tapeçaria da vida. Nós temos que entender isso. Somente aí nós seremos felizes. Nós olhamos assim a história dos cristãos, a história dos mártires, a história dos santos na igreja. Vemos naquilo só sofrimento, né? Como sofreram os cristãos, morreram os filhos. Olhamos os mártires, não é? Como sofreram os mártires. A vida dos santos, acompanhamos a vida dos santos. Como sofreram os santos, não é? Eles sofreram na nossa concepção do imediatismo humano. Eles sofreram fisicamente, sofreram exteriormente, mas estavam felizes, de consciência tranquila, porque estavam se sentindo maiores. Imaginemos um cristão qualquer, um cristão anônimo, dando a vida por Jesus num circo de martírio. Aquela sensação que ele deveria sentir naquele momento, não é? Naquele instante, aquela sensação: não, eu estou morrendo por Jesus, eu estou morrendo por uma causa maior, estou morrendo por uma causa superior à minha própria vida. A minha própria vida, como disse Tiradentes, não é? Antes de ser enforcado: 1000 vidas eu daria, se 1000 vidas eu tivesse. Ele se sentia, naquele momento, maior, realizado do ponto de vista espiritual. Então, prezados irmãos, todos nós que estamos procurando a felicidade, nós temos que entender uma coisa de suma importância. A felicidade não é uma conquista egoística. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz se não procurar ser mais do que é. Se não procurar ser mais do que é. Ele pode até ter mais do que tem, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não fará o homem feliz, porque o dinheiro compra certas coisas, mas não compra o que é essencial. O homem não será feliz se ele não procurar, se ele não contar com a alegria dos outros. Porque nós vamos chegar num ponto em que nós vamos entender que a nossa felicidade é a felicidade do outro. É fazer o outro feliz. Aí é que realmente nós seremos felizes. Para isto, nós precisamos cumprir com o nosso dever, cumprir com a nossa obrigação, para que tenhamos paz de consciência. Cumprir com o nosso dever de cada dia. Senão, nós não seremos felizes. E continuaremos reencarnando, voltando à Terra, um sem número de vezes, e sentindo aquele vazio.
sentindo aquele espaço quase que impreenchível dentro de nós. Eu não sou feliz, eu estou procurando a felicidade, eu não sei onde a felicidade está, a minha vida inteira se perdeu, a minha vida foi jogada fora, eu me sinto infeliz. E quantos não procuram suicídio? Quantos não procuram suicídio por causa disso? Quantos não bebem, se entregam à bebida, ao consumo de drogas, por causa disso? Porque não se sentem felizes, porque desconsideram a felicidade de crescimento. Não é crescimento na estatura, não, física, é crescimento interior, é enxergar as coisas com outros olhos, é enxergar as coisas com outro entendimento, é não dar opinião precipitada sobre as coisas e sobre as pessoas, é fazer como Sócrates fez naquela célebre história dos 3 escribos, não é? Quando Sócrates estava em Atenas e foi procurado por um homem que levava a ele uma notícia maledicente. Sócrates, Sócrates, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele estava muito aflito. Então Sócrates disse assim: espera, antes de você me dizer o que você tem para me dizer, você já passou o que vai me dizer pelos 3 escribos? Ele pensou: mas que 3 escribos? Ele não conhecia nenhum, né? Quanto mais 3. Você já passou pelos 3 escribos? Mas que 3 escribos são esses? Aí Sócrates perguntou: o que você vai me contar é bom? Ele pensou, bom não é. Então vamos para o segundo crivo. O que você vai me contar é útil. Ele pensou, utilidade não tem. E o que você vai me contar é verdade? Ele respondeu: eu não tenho certeza. Se o que você vai me dizer não é bom, não é útil e não é verdadeiro, não me interessa saber. Eu tenho mais coisa para fazer. Não me interessa saber. São os 3 escribos importantes. Então Sócrates era um homem feliz por causa disso. Era um homem feliz e foi feliz até com a taça de cicuta na boca. Porque ele tinha uma compreensão da vida. Ele tinha uma visão diferente da vida. Como Jesus foi feliz no momento em que perdoou os algozes, do alto do madeiro, ele perdoou os algozes. E como felizes foram todos aqueles que perderam a vida física, mas ganharam a vida espiritual, a conquistaram do ponto de vista espiritual. Então esta é também a concepção espírita de felicidade. Quem deseja ser feliz, deixe de viver só para si e só para os seus. Dedique-se a uma causa nobre. Procure trabalhar. Confie em Deus. Confie em si mesmo. E procure servir o próximo. Fora disso, não tem caminho para a felicidade. Porque a pessoa vai chegar lá na frente, quando ela tiver 60, 70 anos, quando ela tiver os 80 e tanto, ela vai olhar para trás e vai ver uma imensa estrada deserta. Eu não semeei nada, eu não plantei nada, eu perdi tempo, eu vivi só para mim, com as minhas bobagens, com as minhas besteiras, com os meus pensamentos estreitos e pequenos. Eu não fiz nada, eu não construí nada, eu não edifiquei nada. E isso é uma frustração muito grande para o espírito. Ele voltar para o mundo espiritual de mãos vazias, sem nenhuma tarefa, sem nenhuma obra, eu cuidei dos meus filhos, você fez seu dever. Eu cuidei da minha esposa, você fez seu dever. Eu trabalhava, você fez seu dever, você ganhava dinheiro para isso. Eu quero saber o que você fez de especial. O que você fez de especial? O que você fez além do seu dever? O que você fez
que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos muito a atenção de todos. Vamos pedir a Jesus que continue dando muita saúde ao São Miguel, não é? Dando muita paz a esta casa, unindo cada vez mais a família espírita, porque a família espírita está precisando de união e de trabalho, não é? De compreensão, de fraternidade, de reuniões como esta, onde nós temos oportunidade de estar juntos, falando de uma coisa que nos é tão interessante. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre.